queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 26 e nós vamos falar sobre o teatro nas mãos, tradicional mamulengos. Presente nos rituais em reverência aos deuses, o teatro popular existe desde o surgimento do gênero na Grécia Antiga e era encenado nas ruas ou nos campos de plantio e colheita. Até hoje, esse tipo de teatro acontece geralmente em contextos de comunidade, como praças, centros comunitários e ruas, configurando-se um momento de aproximação das pessoas por estar ligado às tradições e à identidade cultural de um povo e por muitas vezes ser realizado por amadores, atores que não necessariamente têm as artes cênicas como profissão. O teatro de manipulação ou de animação é um tipo de teatro em que bonecos ou objetos são os personagens da história. Eles podem ser pequenos e simples, do tamanho do dedo do manipulador e feitos só com tecido, mas também podem ser gigantes, bem maiores do que qualquer ser humano, de construções sofisticadas, com diferentes expressões faciais, corpo articulado e figurino sofisticado. Os tipos de manipulação também mudam bastante e podem ser bonecos de luva, de vestir, de mesa ou balcão, preso por varas, por fios e muitos outros. O teatro popular, gente, é um termo que se pode aplicar a uma grande variedade de gêneros, voltado para a produção de um teatro cujo objetivo é apresentar temáticas cotidianas e a realidade das comunidades, com encenações ligadas a mitos e lendas regionais ou personagens e acontecimentos característicos de cada região, tornando-se acessível a todas as pessoas. No Brasil, a nossa tradição de teatro popular é extensa e bastante variada. Desde sua origem, o teatro popular está associado às apresentações de rua. Enquanto nos grandes teatros, os mais ricos assistiam a peças com temas burgueses, do cotidiano deles, falando da nobreza, com ingressos caros e exigência até no uso de roupa de gala. Nas ruas e nos pequenos teatros de bairro, os espetáculos eram construídos a partir da perspectiva da outra parcela da população, muitas vezes marginalizada por diferenças sociais e econômicas historicamente construídas. E é nesse contexto popular que surge o teatro de mamulengos. O mamulengo, gente, é um tipo de teatro de fantoche, uma das manifestações mais tradicionais do teatro popular no Brasil. Enraizado no Nordeste brasileiro, o tradicional teatro de boneco brasileiro conta histórias tipicamente da região com muito humor. Um exemplo clássico muito forte são os mamulengos de Pernambuco. Um bom exemplo é no Carnaval. As ruas são tomadas por bonecos gigantes representando personagens inspirados na história e na cultura popular do Brasil, ou nascidos do imaginário popular. Quem não conhece o bonecão de Olinda aí, hein, gente? No Brasil, esse teatro chegou com a colonização europeia, como foi dito nas aulas anteriores, trazendo as raízes históricas e origens vinculadas ao teatro medieval europeu, e sendo utilizado aqui pelos jesuítas como forma de catequização, e ganhou especial atenção lá no Nordeste, onde ele se firmou como tradição popular, assim como os autos teatrais. Os manipuladores de bonecos de Recife são chamados de mamulengueiros, e em outras regiões brasileiras, esse teatro ganhou diferentes denominações, como Brigueira ou João Minhoca, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Mané Gostoso na Bahia e João Redondo no Rio Grande do Sul e norte da Paraíba. Tradicionalmente, os mamulengos costumam ser feitos de madeira, pintados à mão e revestidos com roupas de tecido, mas também podem ser feitos de papel machê, gesso e outros materiais. Materiais de qualquer tipo, né, gente? Inclusive bolinhas de papel. Acredita-se que a palavra mamulengo tem a origem na expressão mão molenga, ou brincadeira do molengo, exatamente pela forma como é feita a manipulação, com a mão por dentro do boneco. Além de dar vida aos personagens de suas histórias, eles também cantam, dançam, contam histórias e piadas, entretendo e cativando o público. Seu teatro é marcado pelo improviso e pela criação de uma identidade entre o boneco, as histórias que contam e o cotidiano do público. O artista
nordestino Raul do Mamulengo é um dos artistas mais conhecidos do teatro de bonecos no Brasil. Suas criações ultrapassam o teatro e viram peças de arte popular. Os próprios mamulengueiros costumam confeccionar os seus bonecos. Entre os tipos de bonecos mais usados por eles são os de luva, geralmente com a cabeça de madeira ou massa de papelão, que são caracterizados e adornados pelos próprios artistas, quase sempre vestidos com um camisolão de pano para que o público não veja a mão do mamulengueiro. A técnica de manipulação de mamulengos é passada de geração em geração e carrega a riqueza e a irreverência da nossa cultura popular. Pelas mãos do mamulengueiro, os bonecos ganham vida. Na tradição popular, os participantes do teatro de mamulengo são chamados de brincantes e cada um deles desempenha um papel específico. O mestre, por exemplo, cria os bonecos e os personagens e geralmente desempenha o papel do protagonista, além de ser o administrador. Então, geralmente esse cara é o dono da coisa toda. O contramestre é o outro manipulador de bonecos, porque geralmente esse tipo de teatro é uma atuação em dupla, do mestre com contramestre, especialmente nas cenas de fala e improviso. Outros brincantes também participam, eles são os folgazões ou ajudantes, artistas de apoio que manipulam bonecos em cenas de confusão ou em momentos de dança, com a participação de muitos personagens, ou quando há cenas de canto acompanhadas pelos músicos. Além desses personagens, existe o Mateus, que é um personagem fixo. Esse personagem, o Mateus, geralmente ele aparece em diversas brincadeiras populares. A gente encontra esse personagem também no Alto do Boi, em algumas outras manifestações. E ele acaba sendo o interlocutor entre o mundo da ficção, dos bonecos, e o público que assiste o espetáculo. E esse papel é desempenhado por um brincante que circula entre o público do espetáculo, conversando com eles diretamente. Então ele faz a ponte entre conversar com o público e conversar com os bonecos, sempre improvisando as falas. Além desses brincantes, há os instrumentistas, também conhecidos como instrumenteiros, ou batuqueiros, ou tocadores, que são os músicos, gente, que acompanham o espetáculo, tocando sanfona de 8 baixos, triângulo, ganzá e zabumba. A música é fundamental para as brincadeiras do mamulengo, gente. Com a participação da plateia o tempo todo, o teatro de mamulengos apresenta sempre histórias engraçadas, cheias de piadas, com briga entre bonecos, muita música, dança e cores. E embora as histórias sigam um roteiro básico, elas não são escritas, e sim improvisadas, ou seja, os diálogos são inventados no momento do espetáculo, a partir da interação com o público. As representações, também chamadas de brincadeiras, são itinerantes. O que significa isso? Elas viajam de cidade em cidade, onde eles montam as barracas, que também são chamadas de tordas, empanadas ou tendas. As barracas são armadas revestidas de tecidos coloridos ou pintados, que delimitam o espaço que será utilizado para o artista e vai servir de palco para os bonecos. A pintura do pano, dessa barraca, ela pode ser decorativa ou servir de cenário, retratando as cenas da apresentação, deixando aparecer somente os bonecos. Aí os artistas manipulam e representam as suas vozes. Em 2015, gente, o Teatro de Bonecos do Nordeste, o popular Mamulengo, foi reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como Patrimônio Cultural do Brasil, com o objetivo de preservar e proteger esse bem cultural. Patrimônio cultural, gente, é o nome que se dá àquilo que é considerado importante para a cultura de um povo. E essas manifestações podem ser materiais, concretas, como obras, objetos, documentos, edificações, arquitetura de uma forma geral, monumentos, ou imateriais, que são não concretas, como a dança, festas, costumes, comidas, modos de vida e tradições. Então é isso, pessoal, pra gente não esquecer. No Brasil, o mamulengo ele faz parte da cultura popular brasileira, sendo de origem medieval e praticado desde a época colonial, retratando a vida cotidiana do povo, geralmente de forma cômica e satírica. É um teatro de características inteiramente populares, onde os atores são bonecos que falam,
dançam, brigam e quase sempre morrem. Muito difundido em alguns estados do Nordeste do Brasil e de acordo com o IPHAN, a prática carrega elementos fundamentais para a sustentabilidade da identidade e memória das regiões onde essa brincadeira é mais forte, tornando-se assim uma referência cultural atualizada ao longo do tempo, mas mantendo relações de tradição, pertencimento e coletividade. Ou seja, gente, o mamulengo é uma expressão viva da cultura brasileira e fala ao brasileiro, remetendo sempre a aspectos da nossa identidade. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade no Maestro. Tenham uma boa semana. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!